Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje estou assim bem disposto e então vou-vos dedicar este vídeo, mas assim em forma de desafio. Em primeiro lugar vou fazer aqui a construção do desafio, depois farei assim uma pausa de breves segundos do vídeo para vocês poderem colocar então na pausa e tentarem resolver esta mesma questão. Quer dizer, este desafio está dirigido então assim na minha cabeça aos alunos do 11º ano, no entanto, quer dizer, qualquer um pode tentar resolver. Em primeiro lugar vou então montar aqui o desafio. O que temos é assim aqui uma esfera em jeito de miniatura do nosso planeta e em primeiro lugar vou colocar aqui o planeta Terra no espaço, ou seja, vou desenhar, vou desenhar aqui o referencial, né, no espaço, ou seja, em R3, então vou posicionar assim mais ou menos o referencial. Tem assim aqui o eixo das cotas, depois tem assim aqui o eixo das ordenadas e terei ainda assim aqui o eixo das abscissas, quer dizer, aqui X, aqui assim o eixo das ordenadas e então assim aqui as cotas. Coloquei neste momento a Terra no espaço. Vou só prolongar aqui para dar assim uma ideia de profundidade. Sobre esta esfera e este problema, eu vou-vos dar apenas dois elementos. Vou-vos dar assim as coordenadas aqui do centro da Terra. Vou designar então este ponto C, que é exatamente o centro da Terra, e dele vou-vos dar as coordenadas. As coordenadas então do centro são as seguintes: 0, 2 e 4. A esfera está então, o planeta Terra está então centrado no referencial do espaço, exatamente nestas coordenadas. E vou-vos ainda dar outro elemento. Quer dizer, aqui sobre esta esfera, quer dizer, há de passar assim aqui um plano. Há de passar assim aqui um plano que é tangente. É tangente assim à esfera. Este plano que eu estou aqui a desenhar, designamos então este plano por alfa, e este plano alfa é tangente à esfera. E a equação deste plano alfa é exatamente a seguinte: x mais y mais z mais 3 igual a 0. Sei então que este plano é tangente aqui ao planeta Terra e sei as coordenadas aqui do centro do planeta Terra. A questão e o desafio é o seguinte: apenas com estas duas indicações, o que eu pretendo determinar é exatamente o raio, neste caso do planeta Terra, da miniatura, mas mais concretamente. Quero então determinar o raio aqui do planeta Terra. Este é então o desafio que eu vos apresento neste vídeo. Sugiro agora coloquem então o vídeo na pausa e tentem então resolver por vós o desafio. Bem, vou então agora eu apresentar a minha sugestão de resolução para este desafio. Isto é apenas uma sugestão, não, obviamente é por isso que eu gosto de matemática, quer dizer, matemática é um destino com infinitos caminhos que podem dar a esse destino. Existem sempre várias resoluções para os mesmos problemas. Aquilo que eu apresentarei no vídeo é simplesmente uma sugestão. Bem, se eu tenho aqui este plano alfa e sei que este plano alfa é tangente aqui ao planeta Terra, quer dizer, ele há de ser tangente exatamente aqui num ponto, não é? Se é tangente, há de passar tangente exatamente num ponto. Então vou imaginar que é este ponto, mais ou menos aqui no planeta, sei lá, vai pelos lados do Japão ou qualquer coisa assim do género. Então chamarei a este ponto de tangência o ponto T, por exemplo, olha, é tangente ali mais ou menos na Tailândia. E então tenho aqui o ponto de tangência T. Se o plano é tangente, há de existir então um ponto de tangência. O meu raio, este ponto de tangência obviamente está na superfície esférica, e o meu raio obviamente há de ser exatamente aqui a medida deste segmento de reta que vai assim do centro até ao meu ponto de tangência. Quer dizer, aqui se encontra exatamente o meu raio. Ou seja, para eu determinar este raio, como tenho exatamente as coordenadas do centro, se eu descobrir as coordenadas deste ponto de tangência, depois poderei aplicar, por exemplo, a fórmula da distância entre dois pontos do espaço, ou então poderei determinar o vetor CT e depois aplicar a norma desse vetor, cuja norma do vetor é exatamente o seu comprimento. Quer dizer, a chave da questão
está nesta minha resolução em determinar exatamente as coordenadas deste ponto de tangência. Para determinar as coordenadas deste ponto de tangência, eu vou aplicar exatamente aqui um conceito que é um dos conceitos fundamentais da geometria, que vocês aprenderam logo no nono ano. Quer dizer, se existe um plano tangente a uma esfera, quer dizer, do ponto de tangência, uma reta que passa no ponto de tangência e atravessa a esfera, passando exatamente pelo centro da esfera e pelo ponto de tangência, designemos então esta reta T que passa no centro da esfera, passa no ponto de tangência, interseta o plano e depois há de continuar a reta infinita. Esta reta, quer dizer, é especial, não é uma reta qualquer. Esta reta é perpendicular exatamente ao nosso plano alfa. Isto é um dos conceitos fundamentais da geometria. Se um plano é tangente a uma esfera e existe uma reta que passa então no ponto de tangência e no centro dessa esfera, essa reta é sempre, mas sempre perpendicular a esse plano. Qual é que é a minha ideia? Eu vou determinar este ponto de tangência através da interseção desta reta T com o plano alfa, porque a interseção da reta T com o plano alfa será exatamente o meu ponto T, que é o meu ponto de tangência, ao qual eu procuro determinar as suas coordenadas. Para então fazer esta interseção analiticamente, eu preciso de definir exatamente esta reta T, de modo a poder depois fazer a interseção com o meu plano alfa. Esta reta T, sendo perpendicular aqui ao plano alfa, há de ter uma relação especial com o vetor normal do plano. E reparem que o vetor normal de um plano, que eu vou colocar, por exemplo, aqui, o vetor normal de um plano é sempre perpendicular em relação ao próprio plano. O que quer dizer que um vetor diretor desta reta será paralelo aqui ao meu vetor normal. Logo terei então aqui o vetor da reta, um vetor, existem vários, mas um vetor da reta e com o vetor normal do plano são vetores colineares. Okay? Vou então tentar definir a reta T, em primeiro lugar, através da sua equação vetorial, ou seja, x, y, z, estamos em R3, igual, quer dizer, preciso aqui das coordenadas de um ponto, sei que esta reta passa no centro, então poderei usar as coordenadas aqui do ponto centro da esfera, ou seja, 0, 2, 4, mais k, e agora preciso de um vetor diretor da reta. Entrarei agora com esta ideia do vetor da reta e o vetor normal ao plano serem paralelos, são colineares, porque a reta é perpendicular ao plano e o vetor normal de um plano também é sempre perpendicular a um plano, ao plano em questão, obviamente. Então, se o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal ao plano, eu poderei então dizer que um vetor diretor da reta, existem vários, é colinear com o vetor normal ao plano. Logo, pela definição de vetores colineares, eu poderei dizer que um vetor aqui diretor da reta T é exatamente igual a uma constante vezes o vetor normal ao plano. Obviamente que esta constante terá que pertencer a R, mas não pode ser 0. Ok? Senão teria um vetor nulo. Bem, e agora como é que... Isto é muito bonito, mas eu tenho que agora determinar exatamente as coordenadas do vetor normal ao plano. Bem, como eu tenho aqui a equação do plano, e a equação de um plano, quer dizer, é dada assim nesta forma, ax mais by mais cz mais uma constante t igual a 0, onde as coordenadas do vetor normal, ou de um vetor normal, do plano, são dadas exatamente por estes coeficientes do x, y e z, ou seja, a, b e c, o que quer dizer que como eu tenho ali a equação do plano, a equação geral do plano alfa, e eu estou em condições de extrair através da equação exatamente as coordenadas do meu vetor normal. Quer dizer, se eu tenho x, eu posso pensar que tenho um x, tenho um y e tenho um z. O que quer dizer que as coordenadas do vetor normal do plano, de um possível vetor normal do plano,
podem ser 1, ou então quaisquer, ou qualquer vetor que seja colinear com este. Pode ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, o que eu quiser, desde que seja colinear com este vetor que eu estou a indicar aqui. Bem, então se tenho que o vetor normal tem estas coordenadas, então se este k, se considerar este k igual a 1, eu posso então tirar a conclusão que o meu vetor diretor da reta t é exatamente, se k é 1, poderá ser dado então pelo vetor normal. O que quer dizer então que um vetor diretor da reta t pode ser muito bem o vetor normal do plano, ou seja, 1, 1, 1. E então aqui na equação vetorial da reta t já a posso escrever, será então x, y, z igual a um ponto, designo como centro, e depois k, o vetor, vou colocar então este 1, 1, 1, obviamente que este k com k pertencente aqui a R. Bem, depois de ter a equação vetorial da reta, procederei então à interseção entre a equação da reta t e exatamente o plano alfa, isto de forma a determinar exatamente o ponto de tangência. Como é que se faz exatamente esta interseção, ou como é que eu faço esta interseção? Eu crio um sistema onde vou trabalhar exatamente a equação geral do plano, mas não vou trabalhar bem esta equação vetorial. Vou passar esta equação vetorial para as equações paramétricas. Então as coordenadas do meu ponto T de tangência serão dadas pela interseção entre a equação da reta t, que eu vou passar agora para as equações paramétricas, ou seja, vou dizer que x é igual a 0, poderia não colocar nada, mas para que fique evidente, quer dizer, 0 mais k vezes 1, que é igual a k, vou dizer que y é igual a 2 mais k vezes 1, que é k, e vou ainda dizer que z é exatamente igual a 4 mais k vezes 1, que é igual a k. E agora, para intersetar, né? Bem, eu aqui tenho exatamente a equação ou as equações paramétricas da reta t e vou alongar, porque para descobrir as coordenadas do ponto t eu vou intersetar a reta com o plano alfa. E o plano alfa tem de equação x mais y mais z mais 3 igual a 0. Quer dizer que eu vou adicionar aqui neste sistema de modo a fazer a interseção a equação do plano alfa, que vem assim nesta forma: x mais y mais z mais 3 igual a 0. Bem, depois de ter as equações paramétricas da reta e ter a equação aqui do plano alfa, eu vou então fazer a interseção analiticamente. Como é que eu vou fazer isto? Eu tenho aqui o x, né, que é igual a 0 mais k, então vou introduzir esta expressão que define aqui o x, ou uma abscissa geral da reta, exatamente aqui neste x do plano. Farei o mesmo então aqui, vou substituir a expressão que define y aqui na expressão do plano e vou substituir aqui a cota geral da reta 4 mais k aqui na cota do plano. E então, quer dizer, vou ter a seguinte equivalência: substituindo x tem 0 mais k, que vou apenas escrever k. Substituindo aqui o y do plano, terei então 2 mais k, então terei k mais 2 mais k. Substituindo aqui a cota no plano, terei então mais 4 mais k e depois mais 3 igual a 0. Quer dizer, eu nesta equação aqui inferior vou então determinar o valor de k que faz com que a reta intersete exatamente o meu plano alfa. Resolvendo então esta equação em ordem a k, k mais k mais k dá-me então 3k, 2 mais 4 são 6, mais 3 são 9, quer dizer 3k mais 9 igual a 0, o que é equivalente então a dizer que 3k é igual a menos 9, o que é exatamente equivalente a dizer que k é igual a menos 9 a dividir por 3, ou seja, o k é igual a menos 3. Como eu descobri exatamente o valor de k que faz com que a reta intersete aqui o plano, eu agora vou aqui às coordenadas de um ponto qualquer genérico da reta x, y e z e vou então substituir nestas coordenadas x, y e z exatamente o valor de k que faz com que a reta intersete o plano e dessa forma vou então determinar as coordenadas do meu ponto T. Então quer dizer, o meu ponto T terá assim de coordenadas, o x será exatamente igual a 0 mais k, ou seja, o x será exatamente igual a menos 3, o y será exatamente igual
a 2 mais k, ou seja, a 2 menos 3. Vou colocar mesmo assim, depois faço os cálculos. E o z será exatamente igual a 4 menos 3. Quer dizer que o meu ponto T, que é o ponto de interseção da reta com o plano, terá de coordenadas menos 3, 2 menos 3 dá menos 1 e 4 menos 3 dá 1. Quer dizer, neste momento eu descobri aquilo que queria, ou seja, tenho as coordenadas do meu ponto T. Bem, isto agora está fácil, porque agora eu vou aplicar das duas uma, ou aplico então a distância entre dois pontos no espaço, ou então vou determinar o vetor CT e depois aplicar a norma. Bem, vou então, neste caso, apetece-me determinar aqui o vetor CT e depois aplicar então a sua norma. Preciso das coordenadas do centro aqui da esfera, que são 0, 2, 4. Então tenho que as coordenadas do centro são exatamente 0, 2 e 4 e vou neste momento criar o vetor CT de modo a depois calcular a sua norma, que é o comprimento do vetor CT, que me vai ser exatamente igual ao raio. Quer dizer, o vetor CT pode ser dado então pela diferença entre dois pontos, ou seja, T menos C, que é exatamente igual a T tem de coordenadas menos 3, menos 1 e 1, e vou subtrair exatamente as coordenadas do ponto C, 0, 2 e 4. Quer dizer que o meu vetor CT terá então de coordenadas menos 3 menos 0 é exatamente igual a menos 3 menos 2 dá menos 3 e 1 menos 4 dá-me exatamente menos 3. Agora, o raio, que era o que eu queria saber, quer dizer, o raio é exatamente igual à norma do vetor CT. Norma é essa de um vetor que é exatamente igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas exatamente do vetor. Ou seja, terei menos 3 ao quadrado, vou adicionar com menos 3 ao quadrado e vou ainda adicionar também com menos 3 ao quadrado. O que está a me dar assim a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, mais 9, mais 9. Ou seja, quer dizer que o meu raio será exatamente igual à raiz de 27 e tenho então neste momento determinado aquilo que queria, que era exatamente o raio desta esfera, ou seja, neste caso de uma miniatura do planeta Terra. Quer dizer, determinei então o desafio, a solução do desafio para o qual me propus, ou seja, o raio desta esfera, que seria então uma miniatura do nosso planeta. Fica então aqui a sugestão para a resolução deste tipo de exercícios, quando vocês têm assim um plano tangente e depois têm uma esfera, e se tiverem a equação do plano tangente e o centro da esfera, conseguem então determinar exatamente o raio através de determinarem exatamente as coordenadas do ponto de tangência, interceptando então esta reta T, que é perpendicular ao plano alfa, e depois então com as coordenadas do ponto de tangência aplicarem então a distância a dois pontos ou então a norma. Mais uma vez digo que isto é apenas uma sugestão, não digo que seja a única forma de resolver isto, poderão existir mais, apenas este vídeo é uma sugestão para resolver este tipo de problemas. Vá, desde já digo que é sempre um prazer enorme ajudar e um abraço a todos vós.